Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Estamos analisando o livro de Marcos, estamos numa semana maravilhosa e na verdade vamos passar o mês de julho, agosto e setembro, estudando o Evangelho no livro de Marcos. Na lição passada a gente vimos algumas informações muito importantes sobre esse evangelista. Vimos ali sendo apresentado o princípio do Evangelho e vimos a abordagem que a lição nos dá em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15, que fala que depois que João Batista foi preso, Jesus saiu para Galileia pregando o Evangelho de Deus, do reino, e dizendo que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e que a gente devemos crer no Evangelho de Deus, no Evangelho eterno. Então, são algumas informações muito importantes que a gente analisando e a gente damos a Marcos o título de escritor dessas passagens que a gente lemos, e nessa parte de domingo a gente vamos analisar missionário fracassado. Vamos ver alguns pontos que aconteceram na vida de Marcos até ele chegar a um objetivo central, que é escrever esse livro maravilhoso que a gente temos em mão, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Mas olha só, a gente vai ler Atos capítulo 12, verso 12, e vamos ver como Marcos é apresentado no livro de Atos. Atos capítulo 12, verso 12 diz assim, acompanhe conosco aí. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então olha só, aqui a gente vemos o relato de Marcos sendo apresentado. Na verdade, Marcos é um apelido que João recebeu. O nome de Marcos é João Marcos. João é o seu nome e ele teve um apelido, e o apelido se chama Marcos, e era o que muitas pessoas o chamavam. Mas olha só, então essa é a primeira impressão que a gente temos desse personagem chamado João Marcos. Ele é apresentado dessa forma. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para a ligação posterior com Barnabé e Saulo. Se você for analisar, ele aparece nesse verso, no verso 12, mas aqui você vê que vê a prisão de Pedro é preso, e também vê a morte de Herodes, mas só apenas vê Marcos sendo apresentado nesse ponto aqui específico, onde Maria é visitada, e ele tem ali apresentado como João Marcos sendo o seu filho. Mas olha só, analisando ainda com carinho, a gente vai ver outras informações sobre esse personagem, e se encontra em Atos capítulo 13, do 1 ao 5, que diz assim, olha: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso e Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Verso 4: enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamania, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Então olha só, no primeiro verso que a gente vimos João sendo apresentado como sendo filho de Maria. Ele não tem ali uma participação no contexto da história de Atos capítulo 12. Já em Atos capítulo 13, a gente vemos sim que ele é chamado de auxiliar. Essa viagem que Paulo fez com os seus missionários, Marcos ou João, ele também ia com Paulo, ele era um auxiliar. Mas olha só que interessante, como João é apresentado aqui, ele é apresentado em uma viagem missionária. Ele foi levado em uma viagem missionária, ele tem um encontro ali com Saulo e Barnabé, e ele vai para essa viagem missionária. Mas olha só que interessante, em que o breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Olha só que interessante, tem um texto que a gente vai ler agora, que eles foram para a viagem. Mas olha só, verso 13 do próprio capítulo 13, verso 13 diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perges da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, volta para Jerusalém.
Então olha só, a viagem seguia percurso, mas de repente nós vimos João Marcos, ele decide voltar para Jerusalém. Por algum motivo ele desiste da viagem missionária. E é interessante notar que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos. E então ele desistiu da missão. Então esses são os pontos que a gente vê relatando sobre a história de João Marcos. Por algum motivo ele desanimou da viagem missionária e ele voltou para Jerusalém. O que é que a gente aprende com essa lição? Nós precisamos aprender alguns pontos muito importantes. Na vida temos alguns desânimos. Na vida às vezes desistimos de algumas coisas. Mas a gente vai entender que a história desse homem ele se prolonga e ele tem um resultado especial. O resultado especial é que a palavra de Deus está aqui conosco nessa manhã e que possamos estudar ela com carinho. Amanhã iremos ainda aprender mais sobre a história desse grande missionário, desse homem que era apresentado como apenas um auxiliar, mas que teve uma importância grandiosa na pregação do Evangelho, especialmente esse livro que a gente estamos lendo, o livro de Marcos. Então, Deus tem um chamado para você. Qual é o chamado? Eu não sei. Ele, quem sabe, o Espírito Santo está te convidando. Se essa mensagem está chegando ao seu coração nesse exato momento, é que Deus tem uma missão para você. Talvez você tenha desistido dessa missão, talvez você tenha fugido dessa missão, mas lembre de uma coisa, se Deus tem um propósito no seu coração, Ele ainda está te chamando. O momento ainda está para levar a mensagem de esperança a muitas pessoas. E Deus quer te chamar. Aceite o convite de Jesus, se entrega a Ele por completo. É uma missão que a gente precisamos fazer, levar a mensagem a todo mundo. Amanhã estudaremos mais sobre esse personagem extraordinário. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus e bondoso Pai, te agradecemos pela Tua presença, o Teu amor constante em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.